É uma teoria que permite derivar tudo, inclusive por que você está infeliz, por que está lutando na vida e por que se sente insatisfeito. Todas essas coisas não têm nada a ver com o mundo objetivo, tem a ver apenas com o mundo interior. Mas ela descreve todas essas coisas. Você nunca esteve realmente vivo, não da forma como pensa. Tudo o que você conhece, sua identidade, suas memórias, suas emoções, não são reais. São dados. Seu corpo é apenas uma interface. Suas experiências são renderizadas em tempo real. O mundo ao seu redor é uma ilusão de altíssima fidelidade, desenhada para mantê-lo engajado. Mas inconsciente, você nunca teve a chance de ver a verdade porque, no momento em que abriu os olhos, o sistema já havia decidido no que você acreditaria. Por décadas, cientistas, físicos e pesquisadores da consciência questionaram a natureza da realidade. O que eles descobriram é perturbador. A realidade não é sólida, não é fixa. Ela se comporta como um programa que reage apenas quando é observado, governado por padrões que imitam a arquitetura de uma simulação. Tom Campbell, um ex-físico da NASA, passou a vida estudando isso e chegou a uma conclusão inevitável: este mundo é uma construção virtual. E nós não somos quem pensamos ser. Isso não é apenas filosofia ou ficção científica. Essa é a verdade assustadora escondida diante dos seus olhos. Tudo o que você experimenta, desde a sensação do toque até as cores que vê, são apenas dados processados pela sua consciência. A realidade que você acredita ser sólida nada mais é do que uma simulação de alta fidelidade rodando em tempo real. Isso não é uma metáfora. É a conclusão de algumas das pesquisas mais avançadas em física e estudos da consciência. E, ao compreender isso, você percebe que o próprio alicerce do que chamamos de vida é uma mentira. Tom Campbell, ex-cientista da NASA e a mente por trás do My Big Two, passou décadas estudando a interseção entre física, consciência e a própria realidade. Suas descobertas confirmam o que muitos físicos já suspeitavam: este universo se comporta mais como uma construção digital do que um lugar físico de fato. No seu núcleo, a realidade não é feita de átomos, mas de bits de informação processados por algo muito maior do que conseguimos compreender. A mecânica quântica, uma das teorias científicas mais bem-sucedidas da história, apoia essa ideia sem perceber. O efeito do observador mostra que partículas existem em um estado de probabilidade até serem observadas, o que significa que a realidade não existe em uma forma fixa até ser percebida. É exatamente assim que ocorre o render em um videogame. O mundo não está pré-construído. Ele é criado em tempo real, com base em onde o jogador foca sua atenção. Se uma árvore cai na floresta e ninguém está por perto para ouvir, ela faz barulho. Segundo a física quântica, a própria árvore pode nem existir até ser observada. E ainda há o experimento da dupla fenda, uma das descobertas científicas mais desconcertantes já registradas. Quando elétrons são disparados através de duas fendas, eles se comportam tanto como partículas quanto como ondas, mas apenas até serem observados. No momento em que são medidos, colapsam em uma única realidade, como se a simulação estivesse decidindo o resultado correto com base no que está sendo assistido. Isso sugere que o próprio universo está processando informações de acordo com a observação, algo que não deveria acontecer em um mundo verdadeiramente físico. Até mesmo as chamadas constantes fundamentais da realidade sugerem algo artificial. O comprimento de Planck, a menor unidade possível de medida, é como o limite de resolução de uma tela, um tamanho de pixel abaixo do qual não existe mais detalhe algum. A velocidade da luz também se comporta de maneira suspeita. Isso não deveria ocorrer em um mundo verdadeiramente físico. Até as chamadas constantes fundamentais da realidade sugerem algo artificial. O comprimento de Planck, a menor unidade possível de medida, é como o limite de resolução de uma tela, um tamanho de pixel abaixo do qual não existe mais detalhe algum. A velocidade da luz se comporta de maneira estranhamente parecida com uma velocidade máxima de processamento, uma taxa de quadros, além da qual o sistema não consegue computar dados rápido o suficiente. Se você se aprofundar na teoria da simulação, verá que até mesmo a consciência humana não surge do cérebro, mas existe além dele, como o usuário fora de um jogo de computador.
Nada disso deveria ser possível se a realidade fosse verdadeiramente física. Mas quando você começa a enxergar o universo como uma simulação controlada por dados, de repente tudo faz sentido. Não estamos vivendo em um mundo de objetos sólidos. Estamos dentro de um sistema de informação altamente sofisticado, projetado para parecer real, mas que opera com princípios assustadoramente parecidos com os que usamos hoje para criar realidades virtuais. Algumas coisas são sensíveis demais para o YouTube. Obtenha conhecimento exclusivo dentro da Insights Academy. Inscreva-se pelo link abaixo e receba uma cópia gratuita do Kalian por tempo limitado. Mas se este mundo é apenas dados, isso levanta uma pergunta ainda maior: quem ou o que está administrando a simulação e por quê? Desde o momento em que você nasceu, o sistema te atribuiu uma identidade, te deu um nome, uma nacionalidade, um sistema de crenças e um conjunto de expectativas a serem seguidas. Você recebeu rótulos estudante, trabalhador, cidadão, consumidor. Com cada rótulo, as paredes da sua realidade ficaram menores, te prendendo dentro de uma experiência cuidadosamente controlada. Mas, e se nada disso fosse real? E se a pessoa que você acha que é não passa de um programa rodando dentro de um sistema maior? O trabalho de Tom Campbell sugere que a realidade é estruturada como uma simulação de aprendizado em que a consciência é o jogador e o mundo físico é a interface. Mas tem um detalhe: assim como em qualquer jogo bem projetado, o sistema possui regras embutidas para garantir que o jogador esqueça que está jogando. Imagine uma realidade virtual tão envolvente que, ao entrar nela, você esquece sua verdadeira identidade e passa a acreditar que o personagem que controla é tudo o que existe. É exatamente isso que acontece aqui. Você foi programado para se identificar com o avatar, não com o jogador. E assim como em qualquer jogo, esta realidade se adapta às suas percepções. Se você se vê como pequeno, fraco e incapaz, a simulação reflete isso de volta para você. Se você expande sua consciência e começa a questionar suas limitações, o sistema se reorganiza em torno do seu novo entendimento. O problema é que a maioria das pessoas nunca chega a esse ponto. A simulação tem distrações embutidas em entretenimento, mídia, ciclos intermináveis de trabalho e estresse para mantê-lo tão ocupado sobrevivendo que você nunca para questionar as regras do jogo. É por isso que a identidade é a forma mais poderosa de controle. Se o sistema consegue convencê-lo de que você é seu corpo, sua nacionalidade, suas crenças políticas, então você irá defendê-las sem nunca perceber que nenhuma delas é real. A verdade é que você não é seus pensamentos. Você é o observador dos seus pensamentos. Você não é seu corpo. Você é a consciência que experimenta o corpo. Mas, em vez de ensinar isso, a sociedade reforça a ilusão, mantendo você preso em um estado de amnésia, sem nunca perceber que você é o jogador, não o personagem. A estrutura da simulação garante que você permaneça adormecido. Ela o mantém em um estado constante de medo do fracasso, medo da rejeição, medo de sair do padrão. Reforça a ilusão, mantendo você trancado em um estado de amnésia, sem nunca perceber que você é o jogador, não o personagem. A estrutura da simulação garante que você permaneça adormecido. Isso te mantém em um estado constante de medo do fracasso, medo da rejeição, medo de sair do que é considerado normal. Por quê? Porque o medo reduz sua consciência e limita sua capacidade de enxergar além da ilusão. Um ser de consciência elevada questiona a realidade. Um ser dominado pelo medo obedece. É por isso que a mídia prospera com a negatividade. Por que o noticiário está cheio de crises uma atrás da outra? Por que as estruturas sociais são desenhadas para te fazer sentir dependente e insignificante? Tudo faz parte do programa, reforçando a narrativa de que isso é tudo o que existe, de que você não passa de um produto aleatório da biologia. Mas rachaduras aparecem no sistema para quem observa de perto. Existem momentos em que você sente que algo está errado. Uma sensação profunda de que a vida não é o que parece. Uma impressão de que há algo além da sua percepção. Um déjà vu tão intenso que parece uma falha no código. Esses são indícios, pistas deixadas pelo próprio sistema, lembretes sutis de que a realidade não é tão sólida quanto aparenta. Mas se este mundo é uma simulação,
O que acontece quando ele se quebra? O que acontece quando o sistema falha? E se essas falhas provarem, sem qualquer dúvida, que a realidade não passa de uma construção? O sistema não é perfeito, e quando ele falha, as rachaduras começam a aparecer. Você já viu isso antes? Momentos que desafiam explicações, eventos que parecem erros no código, padrões tão precisos que parecem orquestrados. Se essa realidade fosse realmente física, não haveria espaço para inconsistências. No entanto, repetidas vezes, nos deparamos com fenômenos que sugerem algo mais profundo, algo artificial, algo projetado. Pense nas sincronicidades. Aqueles momentos estranhos em que a realidade parece se alinhar perfeitamente. Você pensa em um amigo que não vê há anos, e de repente, ele te liga. Você sonha com um símbolo específico, e no dia seguinte passa a vê-lo em todo lugar. A maioria das pessoas descarta essas situações como meras coincidências. Mas, e se não forem? E se esses momentos forem o equivalente a um erro de renderização? Pequenos vazamentos no sistema revelando que a realidade está sendo gerada conforme seu foco? Depois, há o efeito Mandela. Uma anomalia em que grandes grupos de pessoas se lembram de acontecimentos do passado de forma diferente dos registros oficiais. Talvez você se lembre de um livro, um logotipo, uma frase ou uma cena de filme que, segundo os registros, nunca existiu. Como é possível que milhares, ou até milhões de pessoas, compartilhem as mesmas falsas memórias? Alguns afirmam que isso é prova de linhas do tempo alternativas, vestígios de um passado sobrescrito. Outros dizem que é evidência de que a própria realidade é mutável, mudando como um programa sendo editado em tempo real. Se esse mundo fosse estável, por que até a própria história pareceria ter sido reescrita? Experiências de quase morte oferecem mais uma pista. Pessoas que foram clinicamente declaradas mortas e depois reanimadas costumam relatar experiências semelhantes. Saem do corpo, flutuam acima do leito hospitalar, entram em um reino de luz, encontram seres que dizem que a realidade é uma construção temporária. O fascinante é que esses relatos vêm de todas as culturas, de todos os contextos, de todos os sistemas de crenças, mas a experiência central permanece estranhamente consistente. Se a consciência fosse apenas um subproduto do cérebro, as experiências de quase morte deveriam variar imensamente, mas não variam. Em vez disso, sugerem que, quando o corpo físico desliga, a consciência simplesmente faz logout do sistema, como se nunca tivesse estado totalmente dentro dele para começar. E então, temos o déjà vu. Se a consciência fosse só um resultado do cérebro, as EQMs deveriam ser completamente diferentes. Mas não são. Em vez disso, parece que, ao desligar o corpo físico, a consciência apenas se desconecta do sistema, como se nunca tivesse pertencido totalmente a ele. E aí existe o déjà vu. Aquele sentimento desconcertante de já ter vivido determinado momento. A ciência tenta explicar isso como uma falha no cérebro, mas essa explicação desmorona quando pessoas experimentam o déjà vu com tamanha intensidade que conseguem prever o que vai acontecer depois. Será que o déjà vu é um sinal de uma realidade pré-renderizada? Um vislumbre do código sendo executado antes de o processarmos completamente? Ou é um sinal de que nossa consciência está voltando para momentos que já vivenciou nessa simulação? Vemos indícios da construção do sistema em lugares inesperados, números e padrões repetidos aparecendo em nossas vidas diárias, o modo como a realidade se dobra às nossas expectativas. Placebos curando doenças, a crença moldando as experiências. Por que o universo se comporta como um sistema que se ajusta de acordo com a nossa percepção? Poderia ser porque é exatamente isso que está acontecendo? Tom Campbell argumenta que essas falhas não são apenas peculiaridades da percepção. São evidências, pistas deixadas para trás, cutucando aqueles que estão prestando atenção a perceber que a realidade está sendo orquestrada. Quando você enxerga esses padrões, quando experimenta essas anomalias, você não está imaginando coisas. Você está percebendo algo real, algo oculto, algo que eles não querem que você pense a respeito. E uma vez que você começa a perceber, não há como desver, porque quanto mais você olha, mais a ilusão começa a desmoronar. A verdadeira pergunta é se tudo isso é uma construção, então quem a controla? E por que se esforçam tanto para impedir que descubramos? Se a realidade é apenas uma construção,
Por que não podemos vê-la pelo que ela realmente é? E por quê? Desde o momento em que nascemos, somos condicionados a acreditar em um mundo de limites, regras e estruturas rígidas. A resposta é simples, porque o sistema depende da sua ignorância. No momento em que você acorda e percebe quem realmente é, toda a ilusão começa a ruir. E existem forças que não querem que isso aconteça. Esta simulação não é uma prisão, mas é um ambiente controlado. Foi projetada para te manter distraído, para te manter envolvido e, principalmente, para impedir que você faça a única pergunta que poderia mudar tudo: quem sou eu além desta ilusão? O sistema tem um objetivo: manter o jogo, fazer você continuar jogando sem nunca perceber que tem o poder de mudar as regras. Como eles fazem isso? Criando uma realidade tão convincente, tão imersiva, que questioná-la parece impossível. Você é constantemente bombardeado por distrações, mídia sem fim, entretenimento, divisão política, estresse financeiro. Cada aspecto da vida moderna é projetado para manter seu foco na sobrevivência e no consumo, em vez de na autoconsciência e expansão. Se você está ocupado demais correndo atrás do sucesso, lutando para pagar contas ou se afogando nas redes sociais, não vai ter energia para dar um passo atrás e enxergar o quadro maior. O medo é a ferramenta mais eficaz no arsenal deles. O sistema garante que, desde cedo, você seja condicionado a sentir medo. Medo de falhar, medo de rejeição, medo de quebrar as regras. Por quê? Porque o medo diminui a consciência. Ele te mantém preso nas frequências mais baixas de percepção, tornando quase impossível enxergar além da ilusão. Pessoas com medo não fazem perguntas. Elas obedecem, cumprem, não olham além do véu, porque estão apavoradas demais com o que podem encontrar. Olhe ao seu redor. A mídia opera com base no medo. Cada manchete, cada reportagem, cada crise global é feita para te manter em um estado constante de ansiedade. Os sistemas financeiros te mantêm preso a dívidas e instabilidade econômica, garantindo que sua principal preocupação seja sobreviver, não despertar. O entretenimento está repleto de estímulos vazios feitos para te manter engajado, mas não esclarecido. A política garante que a sociedade permaneça dividida para que as pessoas lutem entre si, em vez de questionar o próprio jogo. E então vêm os sistemas de crença, religião, estruturas sociais e identidades nacionais, todos projetados para manter você preso a uma falsa percepção de si mesmo. Dizem que você pertence a um país, a uma raça, a uma fé, a uma ideologia política. Mas todas essas identidades são construções, fabricações criadas para impedir que você perceba que, em sua essência, você não é nenhuma dessas coisas. Você é a própria consciência desempenhando um papel em uma experiência muito maior. A teoria de Tom Campbell sugere que nossa consciência está evoluindo dentro desta simulação, e que o único caminho para crescer é tomar consciência de como o jogo funciona. Mas o sistema não quer que você evolua. Ele quer que você permaneça previsível, pequeno e adormecido, porque no momento em que você desperta para a verdade, começa a recuperar seu poder. E isso é a única coisa que o sistema não pode permitir. Mas o que acontece quando alguém se liberta? Quando alguém percebe que este mundo não é tudo o que existe? Se você já sentiu que a realidade está te pressionando, que a própria vida resiste às suas tentativas de enxergar a verdade, você não está imaginando coisas. O sistema se protege. Ele reforça a ilusão para aqueles que chegam perto demais de descobrir seus segredos. Mas existe uma saída, existe uma maneira de acordar de verdade, de ultrapassar os limites impostos a você. A questão é: você está pronto para dar esse passo? Despertar não significa se rebelar contra o sistema. É enxergar o sistema pelo que ele realmente é, uma construção projetada para manter você engajado, mas não empoderado. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca questionar a natureza da própria realidade. Elas aceitam o que lhes é dito, seguem o script e permanecem presas em uma ilusão tão convincente que nem percebem que estão participando de um jogo. Mas isso muda agora, porque uma vez que você enxerga a construção, não consegue mais deixar de ver. O livro My Big Two, de Tom Campbell, sugere que se libertar da simulação não se trata de escapar. Trata-se de entender as regras do jogo e depois transcendê-las. Você não precisa lutar contra o sistema, você precisa superá-lo.
E isso começa com uma realização. Você não é o seu corpo. Você não é os seus pensamentos. Você é o observador da experiência. Quando você muda sua identidade de personagem para jogador, tudo muda. Então, como despertar? O primeiro passo é se descolar das identidades programadas que foram impostas a você. Seu nome, seu trabalho, sua nacionalidade, suas crenças. Tudo isso são construções, não são o núcleo de quem você é. Imagine acordar dentro de um videogame, percebendo pela primeira vez que você não é o personagem na tela, mas a inteligência por trás dele. Quando você entende isso, para de se identificar com o que é temporário e começa a se conectar com algo muito maior, sua verdadeira consciência. Ponto. O próximo passo é reconhecer que crenças limitantes nada mais são do que códigos instalados. Um conjunto de programas mentais que moldam sua experiência dentro da simulação. Se você acredita que é impotente, a simulação reflete um mundo onde você é impotente. Se você acredita que é capaz demais, a simulação se ajusta para acomodar essa crença. É por isso que tantas tradições espirituais e até mesmo a neurociência moderna enfatizam o poder da crença, porque a realidade é responsiva. Ela se adapta à expectativa, mas o sistema foi projetado para impedir que você perceba isso. Todos os dias, ele reforça a ideia de que a vida é aleatória, que você está à mercê de forças externas, que o sofrimento é inevitável. Mas aqui está a verdade. Você é o arquiteto da sua própria experiência. Quando você muda sua percepção, a realidade não tem escolha a não ser mudar junto com você. Uma das maneiras mais poderosas de testar isso é começar a experimentar diferentes perspectivas e observar como a realidade se adapta. Preste atenção em como o mundo reage quando você muda a forma como você se enxerga. Defina uma intenção e perceba como eventos aparentemente aleatórios passam a se alinhar a seu favor. Note como as pessoas te tratam de forma diferente quando você se porta com segurança em vez de dúvida. Observe como oportunidades aparecem quando você acredita que elas vão surgir. A simulação não está separada de você. Ela está interagindo com você em tempo real. Mas existe mais uma peça nesse quebra-cabeça. Se a realidade é uma construção, então a morte não é um fim. Ela é simplesmente o jogador saindo do sistema. Experiências de quase morte, relatos de reencarnação e encontros fora do corpo. Todos sugerem que nossa consciência existe além desta simulação. Ponto. O medo da morte é um dos mecanismos de controle mais poderosos usados para manter as pessoas adormecidas. Mas o que acontece quando você deixa esse medo para trás? Você se torna imparável. A escolha é sua: continuar jogando pelas regras do sistema ou despertar e começar a moldar a sua própria realidade. Mas antes de decidir, é necessário compreender algo ainda mais profundo. Este mundo não é apenas uma ilusão. É uma construção que segue leis ocultas. Leis que, se compreendidas, permitem que você assuma o controle do próprio jogo. Uma vez que conhece as regras, você pode fazer algo que nunca quiseram que você descobrisse. Você pode reescrever o roteiro. A maioria das pessoas acredita que a vida é caótica, imprevisível e aleatória. Pensam que o sucesso é sorte, que a felicidade é um acidente passageiro e que o universo é indiferente à sua existência. Mas essa é a maior mentira já contada. A realidade não é aleatória. Ela é estruturada, ordenada e funciona segundo um conjunto de regras ocultas. Assim como em qualquer sistema programado, uma vez que você entende as regras, pode começar a jogar o jogo em um nível completamente diferente. My Big Toe, de Tom Campbell, revela que a realidade não é física. É um sistema de dados em evolução, projetado para responder à própria consciência. A simulação não está acontecendo separada de você. Ela reage a você em tempo real, ajustando-se com base nas suas escolhas, pensamentos e crenças. As regras desse sistema não estão escritas em livros, nem codificadas em leis. Elas estão embutidas no próprio tecido da realidade, influenciando tudo, desde o comportamento humano até a mecânica quântica. A primeira e mais importante regra: seu foco cria sua experiência. A simulação não apresenta um mundo fixo para você. Ela processa a realidade com base em onde você direciona sua atenção. Já reparou que, quando começa a pensar em um determinado assunto, de repente começa a vê-lo em todos os lugares? Quando você se prende à negatividade, os problemas parecem se multiplicar. Quando espera que algo dê errado, geralmente dá.
Isso não é coincidência, é uma lei fundamental de como a realidade funciona. Aquilo em que você foca se expande. Por isso, o sistema te bombardeia com distrações. Ele quer controlar seu foco. Quer sua atenção presa em dramas sem sentido, estresse financeiro, divisão política. Porque, enquanto sua mente está presa em um ciclo de reações, você não está usando seu poder criativo para moldar sua própria realidade. Em vez de reagir ao que é apresentado para você, você começa a direcionar conscientemente a simulação. A segunda regra, o medo limita sua realidade. Assim como em um videogame, onde um personagem de baixo nível está restrito a ações básicas, o medo te mantém operando dentro de uma faixa limitada de possibilidades. É por isso que o programa do medo está em todo lugar: medo do fracasso, medo de rejeição, medo do desconhecido. Cada um desses medos reduz sua capacidade de tomar atitudes ousadas, de sair da caixa, de questionar a própria natureza da realidade. O sistema prospera com o seu medo porque o medo te torna previsível. Mas aqui está o segredo. Não te ensinam isso na escola, não te contam na mídia e definitivamente não querem que você descubra o medo é uma escolha. No momento em que você para de ceder a ele, sua gama de possibilidades se expande. De repente, você começa a enxergar oportunidades onde antes via apenas limitações. Você começa a vivenciar sincronicidades, momentos de fluxo, uma sensação de que a própria vida está respondendo à sua consciência. A terceira regra: intenção molda a probabilidade. A física quântica já sugere que partículas existem em múltiplos estados até serem observadas. Mas o que não te ensinam é que isso não é só um fenômeno microscópico. Isso acontece na sua vida todos os dias. Quanto mais forte sua intenção, mais a realidade se curva na direção dela. É por isso que pessoas confiantes parecem ter sucesso sem esforço. É por isso que quem acredita em si mesmo atrai oportunidades. Não é mágica, é a consciência interagindo com o código subjacente da simulação. Mas, assim como em qualquer sistema, existem limites. A simulação resiste àqueles que tentam quebrar as regras rápido demais. Se você tentar de repente sobrepor toda a sua programação em um único movimento, o sistema irá resistir. É por isso que a mudança deve ser gradual. É por isso que o despertar é um processo. A chave é não lutar contra o sistema, mas entendê-lo, navegá-lo, usar suas próprias regras para curvar a realidade a seu favor. E uma vez que você entende como o jogo funciona, algo incrível acontece. Você percebe que o mesmo sistema que antes o aprisionava pode ser usado para libertá-lo. As mesmas regras que o mantiveram pequeno agora podem permitir que você se expanda. A mesma ilusão que o cegou agora pode se tornar a estrutura. Uma vez que você entende como o jogo funciona, algo incrível acontece. Você percebe que o mesmo sistema que antes o aprisionava pode ser usado para libertá-lo. As mesmas regras que o mantiveram pequeno agora podem permitir que você se expanda. A mesma ilusão que o cegou agora pode se tornar a estrutura para algo maior. Mas conhecer as regras é uma coisa, aprender como hackeá-las é algo completamente diferente. E é aí que começa o verdadeiro poder. Se a realidade é uma simulação, então isso significa que pode ser hackeada. Não da maneira que Hollywood mostra, com códigos secretos ou portas dos fundos digitais, mas através de algo muito mais poderoso. Sua consciência é a chave. Isso não é só teoria. A sabedoria ancestral, a mecânica quântica e a ciência moderna apontam para a mesma verdade. Você não está apenas dentro do sistema. Você o influencia de maneiras que nunca ensinaram você a entender. O primeiro hack: domine sua atenção. O sistema funciona na base da distração. Ele te bombardeia com ruído sem fim. Redes sociais, ciclos de notícias, conflitos fabricados para fragmentar seu foco. Por quê? Porque onde sua atenção vai, a energia flui. Toda vez que você se deixa consumir por negatividade, estresse ou dramas sem sentido, você reforça essas realidades dentro da simulação. Mas se você assume o controle do seu foco, assume o controle da sua experiência. Experimente assim em vez de reagir ao mundo, apenas observe. Afaste-se por um instante. Observe como a realidade muda quando você muda aquilo ao que dedica sua atenção. Você começará a notar padrões, sincronicidades, descobertas inesperadas e uma estranha sensação de que a própria vida está se alinhando com você.
Isso não é coincidência, é o sistema respondendo. O segundo hack: pare de obedecer ao algoritmo do medo. O medo não é só uma emoção, é um mecanismo de controle. O sistema se alimenta disso porque o medo te prende em comportamentos previsíveis. Ele impede que você corra riscos, que questione autoridades, que saia das linhas. Toda vez que você cede ao medo, reforça a ilusão de que é pequeno, impotente e refém de forças externas. Mas a verdade é que o medo não passa de uma sugestão, o roteiro rodando ao fundo. No momento em que você reconhece isso como parte da programação, pode escolher sair dela. E, quando faz isso, a realidade se expande de formas que você nunca imaginou. O terceiro truque usa a intenção como uma função de comando. Em toda simulação, existem comandos de entrada, maneiras de influenciar o código. Nesta aqui, a entrada mais poderosa é a sua intenção, aquilo que você espera, no que acredita, onde foca sua atenção. Essas são as forças que moldam o que acontece. É por isso que visualização funciona, porque placebos curam, porque pessoas que acreditam no próprio sucesso frequentemente atingem seus objetivos. O sistema é projetado para espelhar seu estado interno. Se você duvida, ele reflete dúvida. Se espera fracasso, surgem obstáculos. Mas se você age com certeza, com clareza absoluta, o sistema se adapta. Comece pequeno, defina uma intenção para algo simples e veja como isso aparece naturalmente. Depois, aumente gradualmente. Quanto mais você confia na sua capacidade de influenciar a realidade, mais responsiva a simulação se torna. O quarto truque quebra o roteiro. O sistema funciona através de hábitos, rotinas e respostas pré-programadas. Ele prospera quando você age inconscientemente, seguindo os mesmos padrões todos os dias. Mas aqui vai um segredo: ações inesperadas mexem no código. Tente isto, faça algo completamente fora do seu padrão. Quebre uma rotina. Mude seu ambiente. Diga sim para algo que normalmente recusaria. Esses momentos de imprevisibilidade enviam um sinal ao sistema. Um comando para quebrar o ciclo. É aí que novos caminhos se abrem, quando a realidade deixa de parecer tão rígida, quando de repente a vida começa a te mostrar opções que você nunca tinha notado antes. O quinto truque: desapegue da ilusão dos limites. O maior truque do sistema é te convencer de que você não tem controle, de que o mundo é fixo, de que você está à mercê de forças maiores do que você. Mas e se isso nunca tivesse sido verdade? E se você pudesse passar pela vida como se a própria realidade estivesse se ajustando à sua presença? Porque é exatamente isso que acontece quando você deixa de acreditar que a simulação é algo que acontece com você e começa a enxergá-la como algo que acontece através de você. Pessoas que entendem essas regras não ficam presas ao sistema. Elas navegam por ele, moldam-no, dobram-no à sua vontade. Elas não têm sorte, não são especiais, simplesmente estão despertas. Mas ainda existe uma última camada para isso. Porque se a simulação pode ser hackeada, se a própria realidade é flexível, então, o que acontece quando morremos? Se tudo isso é apenas uma construção, o que vem depois? A resposta para essa pergunta muda tudo. Se essa realidade é apenas uma construção, então o que acontece quando a deixamos? O que acontece quando o jogo termina, quando o avatar com o qual nos identificamos para de funcionar? O sistema te condicionou a acreditar que a morte é o fim definitivo. O grande desconhecido, o medo final. Mas se você tem prestado atenção, já sabe a verdade: a morte não é o fim. É apenas o momento em que o jogador faz logout. As pesquisas de Tom Campbell, junto com inúmeros relatos de experiências de quase morte, apontam para uma revelação surpreendente: a consciência existe além da simulação. Pessoas que já estiveram clinicamente mortas e foram reanimadas descrevem experiências que desafiam tudo o que nos ensinaram sobre a vida. Elas relatam sair do corpo, observar o ambiente de fora, entrar em vastos reinos de luz e inteligência, e até mesmo encontrar seres que explicam que este mundo nunca foi o quadro completo. Elas voltam diferentes, com uma certeza profunda de que essa realidade não é tudo o que existe. E o mais estranho? Esses relatos são estranhamente consistentes entre culturas, religiões e períodos históricos. Como isso seria possível, a menos que estejam acessando algo real?
Pense bem, se sua consciência fosse simplesmente uma função do cérebro, ela morreria quando o corpo morresse. Mas não é isso que acontece. Em vez disso, as pessoas relatam ter mais clareza, mais consciência e mais liberdade no momento em que saem de suas formas físicas. É como se as limitações do avatar fossem removidas e elas se lembrassem de que nunca foram o personagem. Sempre foram o jogador. Agora, a coisa aprofunda ainda mais se a consciência continua além desta simulação. Então isso significa que o jogo não simplesmente termina, ele reinicia. É por isso que memórias de vidas passadas existem. Por que crianças às vezes se lembram de detalhes de vidas que nunca viveram? Por que histórias de reencarnação podem ser verificadas? O sistema foi criado para o aprendizado, para o crescimento, para a evolução. Seu tempo aqui é temporário, mas as lições que você aprende moldam o que vem depois. E é aqui que a maioria das pessoas se engana. Elas pensam que o objetivo é escapar, se libertar da simulação como se fosse uma prisão. Mas, e se o objetivo nunca foi escapar? E se o verdadeiro propósito fosse despertar, moldar o que vem a seguir? É aqui que a maioria das pessoas se engana. Elas acham que o objetivo é escapar, fugir da simulação, como se ela fosse uma prisão. Mas, e se o objetivo nunca foi escapar? E se o verdadeiro propósito fosse acordar dentro do sistema? Lembrar quem você realmente é enquanto ainda está jogando o jogo? Porque, uma vez que você faz isso, tudo muda. Depois que você percebe que a morte é apenas uma transição, o medo perde o controle. E quando o medo desaparece, a simulação para de te controlar. Você deixa de viver sob as limitações programadas. Para de se enxergar como pequeno, impotente, só mais uma peça na máquina. Em vez disso, você começa a transitar pela realidade como alguém que sabe que é mais do que só o personagem. É por isso que mestres espirituais, místicos e seres iluminados ao longo da história sempre trouxeram a mesma mensagem: desapegue-se da ilusão, haja a partir do amor, expanda sua consciência. Eles não estavam falando por metáforas, estavam descrevendo a mecânica fundamental do sistema. Eles estavam revelando como transcender o jogo enquanto ainda o jogam. A maioria das pessoas nunca vai acordar para essa verdade. Mas você pode. Você não precisa esperar até o fim da simulação para perceber o que você é. Você pode começar agora. Você pode mudar sua consciência, sair do programa e começar a moldar a realidade do seu próprio jeito. A maioria das pessoas nunca vai despertar. Mas você pode. Tem acesso a insights exclusivos na Insights Academy. Mas há uma última coisa que você precisa entender. Uma escolha final que vai determinar tudo. Porque agora que você sabe a verdade, a pergunta é o que você fará com ela. Você vai continuar dormindo ou finalmente vai acordar? Agora você sabe que a realidade não é o que te contaram. Não é um universo físico fixo. É uma construção. Uma simulação feita para moldar sua consciência. Você nunca foi apenas um corpo. Nunca foi apenas um nome. Nunca foi só mais uma peça do sistema. Você sempre foi algo a mais, algo além disso. Mas saber a verdade é só o começo. A verdadeira questão é o que você fará com isso. A maioria das pessoas vai escolher esquecer. Vão acordar amanhã e voltar para suas rotinas, de volta às suas vidas programadas como se nada tivesse mudado. Vão ignorar as sincronicidades, desprezar os padrões estranhos e convencer a si mesmos de que tudo o que acabaram de aprender é impossível. Porque é isso que o sistema quer. Ele quer que você duvide, hesite, afunde de volta na ilusão. Quer que você acredite que você é pequeno, impotente, apenas mais uma engrenagem na máquina. Mas você não é. Nunca foi. Você tem duas escolhas: pode continuar adormecido, fingir que nada disso jamais importou e continuar vivendo dentro das regras que foram programadas para você. Ou pode despertar por completo, totalmente, e começar a jogar o jogo nos seus próprios termos. Não mais um peão, não mais um participante passivo, mas alguém que vê a realidade como ela é e começa a moldá-la de dentro para fora. Se você escolher despertar, tudo começa com uma simples mudança: desapegar-se das narrativas programadas. Pare de viver segundo regras feitas para te limitar. Experimente o sistema, questione tudo. Observe como a realidade responde quando você age de forma diferente, quando define novas intenções, quando se recusa a jogar pelos roteiros que lhe deram. Porque no momento em que você faz isso, o jogo começa a mudar.
A simulação deixa de te controlar e você começa a controlá-la. Isto é o que eles nunca quiseram que você soubesse, que você sempre teve o poder de reescrever o roteiro, que não precisa viver pelos medos, pelas limitações, pela pequenez que lhe foi imposta desde o nascimento, no instante em que você para de esperar permissão e começa a testar o sistema. A realidade se curva. Este mundo não é sua prisão, é seu playground, mas só se você estiver disposto a vê-lo assim. Tudo que você aprendeu aqui é inútil, a menos que compreenda essa peça que falta. Clique no vídeo que você vê bem aqui. Se este vídeo ressoou com você, deixe-nos saber nos comentários. Eu entendi.